eu te pedi um minuto para olhares para mim. Preciso ter teu olhar para esconder dentro do meu coração. Ó Senhor, Mestre meu, magnífico, pois foi na longa escuridão, no abismo e no frio, tua luz me escolheu, Jesus me apareceu. Teu amor, suave como o vento, tão puro e verdadeiro, faz minha alma voar. Nunca mais
Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que Deus então continue lhes abençoando. Então, quero dizer para você que nós vamos continuar aqui a nossa mensagem sobre a vinda de Cristo que aconteceu no ano 70. Mas antes quero dizer para você que nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Aonde nós colocamos nesse grupo uma oração e uma mensagem de segunda a sexta. Inclusive eu adicionei agora o nosso irmão José Feitosa, coloquei ele lá no grupo, tá? É um grupo onde nós colocamos uma oração e uma mensagem de segunda a sexta, tá? E eu peço às pessoas que quiserem participar do grupo que entrem em contato comigo através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270. Apenas peço à pessoa ou às pessoas que participarem do grupo que tenham esse grupo apenas para receber a mensagem, a oração, evitar colocar ali vídeos ou assuntos que não tem nada a ver com o que nós fazemos, que é a oração e a mensagem. Por quê? Porque existem pessoas que, às vezes, elas têm um telefone que não tem muita memória, aí as pessoas ficam colocando vídeos, mensagens que não tem nada a ver e enche o telefone celular da pessoa, então ficam mandando mensagens em horas inapropriadas. Então é bom manter o respeito ali. Se você quiser, entre em contato comigo através do WhatsApp, mande uma mensagem de texto, tá? É sempre bom que você mande uma mensagem de texto. Sinal de mais 351 912 590 270. E também, primeiro, agradecer as pessoas que têm nos ajudado, as pessoas que têm nos apoiado. E dizer para você que você pode nos ajudar, nos apoiar através do Superchat, enquanto nós estamos aqui ao vivo. Você pode enviar uma ajuda através do Superchat, uma contribuição através do Superchat. Ou então, se tornando um membro do canal, você também pode nos ajudar se tornando um membro do canal, ou através do nosso Pix. Nós temos um Pix e você pode também fazer a sua contribuição através do Pix, se você assim quiser, se você assim desejar, tá bom? Olha só, meu irmão e minha irmã, nós estamos falando a respeito da volta de Jesus que aconteceu no ano 70. Eu sei que quando você fala isso para uma pessoa religiosa, uma pessoa que durante anos ela frequentou a tradição religiosa, ela vai dizer para você, não, você está maluco, você está doido. Por quê? Porque normalmente as pessoas, quando elas leem a Bíblia, elas não respeitam, por exemplo, as datas em que as cartas, os livros, eles foram escritos. Toda a Bíblia, preste atenção que isso é muito importante, toda a Bíblia ela foi escrita antes do ano 70. Há quem diga que o Apocalipse foi escrito no ano 95, mas não. O Apocalipse foi escrito, até o Apocalipse foi escrito entre o ano 66 e 68. Então, toda a Bíblia foi escrita antes do ano 70. Por isso que você vai ler muitas vezes os apóstolos, eles dizendo, estamos esperando a vinda do Senhor. Por quê? Porque eles estavam ainda antes do ano 70. E quando nós falamos a respeito da volta de Jesus, no ano 70, é muito estranho para as pessoas. Por quê? Porque a vida toda elas acreditaram na volta de Jesus para o futuro. Não é verdade? Porque
desde que nós entramos na tradição religiosa, no sistema religioso, o que foi passado para nós era o seguinte: olha, Jesus está voltando. Quando você anda nas cidades do Brasil, por exemplo, nas ruas, sempre há uma placa: Jesus está voltando, Jesus está próximo, Jesus está voltando. Sempre você ouve isso, sempre você vê essas placas, não é verdade? Então a pessoa, ela fica, bom, Jesus está voltando. Ou quando acontece alguma coisa assim, por exemplo, a troca de um papa, ou acontece alguma intempérie, algum terremoto, alguma epidemia, alguma coisa, as pessoas, não, Jesus está voltando, está vendo? O Senhor está voltando. Mas as pessoas, elas devem ler a Bíblia com mais atenção. E eu vou dar para você mais um respaldo bíblico que mostra que Jesus já voltou. E se ele não voltou, ele mesmo está se contradizendo. O próprio Jesus estaria se contradizendo. O próprio Jesus estaria, por exemplo, mentindo. Isso mesmo. Se você acredita que Jesus ainda vai voltar, é como se você estivesse chamando Jesus de mentiroso. Ou que aquilo que ele falou era mentira. Vamos ler hoje Mateus, capítulo 16, tá bom? A nossa leitura de hoje é Mateus, capítulo 16, tá bom? O nosso versículo-chave, tá? É o versículo 28. Mas eu vou ler o contexto todo para você entender com quem Jesus estava falando, sobre o que ele estava falando. Tá bom? Então, vamos lá. Os fariseus e os saduceus, olha só, fariseus e saduceus, aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Normalmente, quando o céu está vermelho, a gente diz, né? E amanhã vai fazer calor. Não é assim? E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Veja, sinais dos tempos. Uma geração, veja que Jesus sempre estava tratando com aquela geração. É importante você ter atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Jesus não estava tratando da nossa geração. Ele estava tratando daquela geração. Daqueles que viveram ali na época dele. Aquela geração. Vamos continuar. Olha só. Ele vai dizer, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonatas. E qual foi o sinal de Jonatas? O sinal de Jonatas foi que ele ficou 3 dias lá no ventre de um grande peixe. Jesus iria ficar 3 dias, né, na sepultura. Esse era o sinal, tá? Ele vai continuar. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem?
Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos quantos cestos vocês recolheram? Porque Jesus não estava falando de pão físico, né? Porque se quisesse pão, ele multiplicava. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com os ensino ou com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Veja, esse ensino que Jesus ainda vai voltar é um ensino que não tem respaldo bíblico, tá? Não tem respaldo bíblico. Aliás, ele fere totalmente os ensinamentos bíblicos, tá? Vamos lá. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, que é Pedro, né? Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do Hades, ou seja, da sepultura, não poderão vencê-la. E aqui, quando Jesus fala, lhe digo que és Pedro, e sobre esta pedra, não estava falando que a igreja seria edificada sobre Pedro, não, mas sobre a pedra Jesus, tá? E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás era o inimigo, o opositor. Veja que aqui não era um espírito, era a ideia de Pedro, tá? Porque o diabo é o opositor, o inimigo é uma ideia contrária. Aqui ela era uma ideia contrária. Veja só, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pense nas coisas de Deus. E não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então ele foi repreendido. Jesus repreendeu Satanás, repreendeu aquela ideia contrária, repreendeu o diabo, repreendeu aquela ideia contrária, tá? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ok? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, a sua vida? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma, de sua vida? Porque viria uma grande tribulação, viriam momentos difíceis. Agora preste atenção no versículo 27 e no versículo 28, porque esses dois versículos, eles são as chaves, né? Eles são as chaves ou a chave para o entendimento. Veja só esses dois versículos. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai
com seus anjos. E então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Olha o versículo 28. Garanto-lhes, tá? Versículo 28. Em verdade lhes digo, garanto-lhes, que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Veja só, Jesus estava falando ali com aquelas pessoas e disse para aquelas pessoas: alguns de vocês que estão aqui, vocês não vão morrer, alguns de vocês não morrerão antes que vejam vir o Filho do Homem vindo em seu reino. Meu irmão, minha irmã, se Jesus ainda não voltou, então essas pessoas estão ainda vivas. Porque Jesus disse que elas estariam vivas, que alguma daquelas pessoas estariam vivas. Então, se ele não voltou, essas pessoas estão vivas. E se essas pessoas morreram e elas não viram ver a vinda do Filho do Homem, então Jesus mentiu. O que você acha? Jesus mentiu? Ou ele veio realmente no ano 70 e alguns daqueles que ali estavam não haviam morrido ainda e viram tudo o que aconteceu em Jerusalém? Viram tudo o que aconteceu em Israel, viram a destruição do templo, viram o juízo sobre Israel e viram vir o Filho do Homem com juízo sobre as nuvens, com juízo, que foi o que aconteceu. Então está aí mais uma passagem bíblica que mostra claramente a vinda do Filho do Homem no ano 70. Eu não acredito que Jesus tenha mentido. Eu prefiro acreditar que ele falou a verdade e que ele veio no ano 70 e alguns dos que ali estavam viram ele vir sobre as nuvens com juízo, ou seja, de uma forma que eles viram acontecer a destruição do templo, o final daquele mundo, o final daquele pacto, o final daquela era, e se estabeleceu uma nova era, a era da graça. E hoje Cristo reina, o reino dele não é físico, o reino dele é espiritual. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, graças te dou, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos tem dado de meditar na Tua Palavra, a Tua Palavra que tem sido o nosso alimento, a Tua Palavra que nos tem sustentado, que nos tem dado forças. E porque ela nos dá forças,
E porque ela nos sustenta, nós queremos também compartilhar esse pão que é a tua palavra. Compartilhar este pão que é a tua santa e gloriosa palavra. Porque nós cremos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela vida, Senhor. E obrigado também por todos os momentos bons, por todos os momentos felizes que o Senhor tem nos proporcionado. Mas te agradecemos também por aqueles momentos menos bons, aqueles momentos que não são momentos que nós queríamos, mas que de uma certa forma, de uma certa maneira, também nos ajuda, porque nos fortalece, nos dá experiência, prova a nossa fé, o nosso amor, porque o amor, a fé, a esperança são provados justamente nos momentos difíceis. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida. E quero neste momento pedir ao Senhor, pela vida da Marcela, que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando forças, lhe dando vida, lhe dando paz, protegendo como o Senhor tem protegido, guardando como o Senhor tem guardado, a ela, o seu pai, suas irmãs, seu irmão. Também peço pelas minhas irmãs, pelas minhas tias, peço pela vida do Lucas, peço pela vida de cada irmão e irmã que se encontra aqui nesta programação. Temos aqui irmãos como a irmã Dalva, Maria, Marilza, a Rosângela, a Suzana, o José Feitosa e outras pessoas que estão assistindo, mas não comentam aqui ou irão assistir em outro horário. Que o Senhor também dê forças a elas, proteja, livra de todos os males, de todas as angústias e aflições, dê paz, dê vida, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontra. Ó Pai, te agradeço, porque sei que o Senhor cuida de cada um de nós. Cuida daqueles que estão em presídios, cuida daqueles que estão em hospitais, cuida daqueles que estão agora nas ruas, nos guetos. Aqueles que estão, meu Pai, sem o que comer, estenda as mãos e auxilia de alguma forma, de alguma maneira. Abençoa os governantes das nações. Abençoa, meu Pai. Coloca a tua mão, enchendo de paz, enchendo de vida, enchendo de forças. Toma tudo em tuas mãos, os que estão em presídios, hospitais, asilos, orfanatos, aonde quer
que esteja alguém necessitando de ajuda numa clínica de recuperação, que o Senhor ajude. É o que eu te peço. E todos os que creem digam, assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, deixa eu cumprimentar só aqui a irmã Suzana, dizendo paz do Senhor Jesus, o irmão José Feitosa também dizendo aqui, na igreja que frequentei por 33 anos, nunca pregou isso. Se faltar um domingo, já perdeu a salvação. Se faltar uma quarta, está caído. Graças a Deus e os seus vídeos, minha mente abriu o entendimento. Que bom, né? Irmão Feitosa, obrigado sempre pelo seu apoio, tá bom? A Dalva Souza, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Gratidão, Senhor. Assim seja, Pai eterno. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa. Amanhã estaremos então de volta com esta programação e lembrando que no domingo nós temos a Igreja em Casa, tá bom? Que tenham todos uma feliz noite, um forte abraço e vamos em frente. Abraços a todos.